Cumprimentamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos a todos os que nos acompanham através de nossas plataformas digitais, neste nosso culto de louvor e adoração ao único que é digno de receber a nossa adoração, o Todo-Poderoso, o único a quem devemos louvar. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 100. Esse é um hino de ingresso ao templo, um salmo de ações de graças. Acompanhem conosco. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Todos juntos, entoemos o hino congregacional de número 9, Aleluia ao Deus triuno. Deus Todo-Poderoso, a Ti seja a honra,
a glória e o louvor. Aqui reunidos, ainda que virtualmente, ó Pai, neste momento que estamos vivendo, estamos reunidos para te exaltar, para te glorificar, para te bendizer. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Receba, ó Deus, o nosso culto. Receba, ó Pai, o culto individual de cada um dos teus filhos. Receba a nossa adoração. Fale aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, nos ilumine, ó Pai, na compreensão de tudo o que ocorrerá ao longo deste culto, para que possamos, ó Deus, nos fortalecer a partir da Tua palavra e assim bendizermos o Teu santo e poderoso nome. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Leamos, irmãos, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, entre os versos 14 e 16. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é um momento importante de cada um de nós. Um momento de oração, um momento de reflexão, um momento de contrição. Momento para confessarmos os nossos pecados, pensamentos, obras, palavras, ações e omissões. Também pecamos por omissões, quando deixamos de fazer o que é bom, quando deixamos de fazer o que é certo. Todos esses pecados precisamos colocar diante do Todo-Poderoso. Diante dele podemos nos achegar confiadamente na graça que foi derramada na cruz do Calvário para todos nós e crermos que ele é fiel, é paciente, é benigno para nos perdoar. Oremos. Deus de amor, Deus de misericórdia, Todo-Poderoso Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Aceita a nossa oração. Inclina, ó Pai, os teus ouvidos ao clamor das nossas almas. Nós, apesar de todo o esforço, para tentarmos ter uma vida de santidade, uma vida separada, tropeçamos, caímos, erramos, pensamos o que não devemos pensar, deixamos de fazer o que deve ser feito. A Ti, ó Deus, confessamos os nossos pecados, todos eles, inclusive os ocultos, aqueles que sequer identificamos como pecados e ainda assim praticamos. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, faça-nos a cada dia mais santos e separados, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Te damos graça, ó Deus, pelo perdão. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa maravilhosa salvação, garantida por nós na cruz. Obrigado, ó Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa indescritível salvação e certeza que só o Senhor pode nos dar. Assim, ó Deus, nós te exaltamos, nós te enaltecemos, em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 107. É ao Todo-Poderoso que nós devemos clamar. É a Ele e somente a Ele que nós devemos clamar. Salmo 107. Farei a leitura entre os versos 23 e 31. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Neste momento, entoemos o hino 254 do nosso inário, o hino Sossegai. Solicitamos aos irmãos que neste momento contribuam com os seus dízimos e ofertas durante este hino e que os irmãos o façam através dos mecanismos tecnológicos de depósito que os irmãos já possuem os dados bancários da igreja, para que, desta forma, a casa do Senhor possa ser sustentada com as contribuições dos santos, dos seus servos. Louvemos ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dita que morramos, podes assim doer. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do
Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Da dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mal que me encobre, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá finar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Todo-Poderoso Deus, sossega os nossos corações. Todo-Poderoso Deus, faça-nos, ó Pai, confiar nos momentos em que a fé se mostra abalada. Nos faça, ó Deus, entender que tudo está sob o teu controle. Tu és soberano, ó Deus. Tu és, ó Pai, aquele que tudo sabe, que tudo governa. Faça-nos, ó Deus, confiar cada vez mais em Ti. Te damos graças, ó Pai, por tantas bênçãos. Te damos graças, ó Pai, por tantas vitórias. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Mesmo quando as coisas não parecem estar tão boas, o Senhor nos faz compreender que tudo, absolutamente tudo, está nas Tuas poderosas mãos. Sossega os nossos corações, ó Deus, para compreendermos, ó Pai, que não há nada, não há absolutamente nada que devamos temer, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é quem tem abençoado os Teus filhos, membros desta igreja, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, nos assistem, ó Deus, através das plataformas digitais. Nós te agradecemos por cada um deles. Nós agradecemos, ó Pai, por aqueles que contribuíram com seus dízimos e ofertas, com aqueles que têm se mantido fiéis nesse compromisso de contribuição, ó Pai. Nós, ó Pai, rogamos por aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, devido a tudo que está acontecendo, devido à pandemia, devido aos decretos, devido às confusões políticas, devido, ó Deus, a esse mar tão agitado e revolto que nós estamos enfrentando. Sossega os nossos corações, ó Pai. Faça-nos compreender que o Senhor é quem cuida de nós. Te louvamos, ó Deus, porque nessa semana, no próximo dia 12, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil,
comemoram os seus 161 anos no Brasil, ó Pai. Quantas ondas gigantescas nós, como povo presbiteriano, já enfrentamos e ainda enfrentaremos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor está no barco, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem sossega os nossos corações e nos faz compreender que há paz em meio à turbulência, em meio à tempestade. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Deus, ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, com os cânticos congregacionais. Vamos cantar, irmãos, como Deus não há outro, um cântico que temos aprendido. E depois cantaremos o segundo cântico. Senhor, Tu és a luz que ilumina meu caminho. Senhor, Tu és meu abrigo no frio, meu amigo fiel. Quando sinto temor, como Deus não há outro, não há outro, não, como Deus não há outro, não há outro como Deus não há outro, não há outro como Deus. Senhor, Tu és pão da vida pro faminto. Tu és a fonte da água viva pro sedento. Aonde irei, Senhor? Só em Ti encontrei a paz. Como Deus não há outro, não há outro, não. Como Deus não há outro, não há outro como Deus. Como Deus não há outro, não há outro como Deus. Só em Ti, Senhor, encontrei a paz. Como Deus não há outro,
próximo cântico que também temos aprendido é Pai, abre meu coração. Abro meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração, muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração. Abro meu coração, abro meu coração. Clamemos ao Todo-Poderoso para que abra os nossos corações e então ouçamos o que Ele tem a nos dizer através da pregação da sua palavra. Deus de amor, Deus poderoso, a Ti, ó Deus, rogamos, fale aos nossos corações. Use o Teu servo, Reverendo João Batista, para que transmita a todos nós aquilo que devemos ouvir. Usa-o, ó Pai, durante a ministração da palavra de Deus e que possamos, ó Pai, sermos iluminados para compreender a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe o Teu servo, ilumina-o, ajude-o, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, ainda no capítulo de número 1, um texto que temos exposto desde domingo passado, a propósito do nosso mês de missões. Nós faremos isso com o querer do nosso Deus durante todo este mês, durante todos os seus domingos. Livro do profeta Jonas. Desta vez nós leremos a partir do versículo 4 até ao versículo 16
do capítulo de número 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, desde domingo passado nós temos tratado sobre o livro de Jonas, a propósito do mês de missões. Na próxima quarta-feira, dia 12, a nossa igreja comemora 161 anos, em que o nosso missionário fundador, Ashbel Green Simonton, disse o seu próprio eis-me aqui ao Senhor Deus e veio para o Brasil fazer missões, e Deus pôs a sua mão misericordiosa sobre o trabalho do seu servo, e nós aqui estamos. E nós temos visto também nesta série de mensagens desde o início que Jonas fez diferente. Ele foi o primeiro profeta de Israel a tentar fugir de Deus na missão que lhe foi entregue de pregar a ímpia cidade de Nínive, com o fim de convertê-la ou subvertê-la. O cenário da narrativa, meus irmãos, esta que nós acabamos de ler, é o mar, e o clima é de profundo medo. Isso porque Jonas, no seu intento de fugir do Senhor Deus, embarcou num navio ou num barco que ia num caminho oposto àquele que lhe foi ordenado pelo Senhor Deus. Só que logo depois dá-se início aqui a uma tempestade. Não sei quantos dos irmãos já tiveram a infelicidade de estar num barco em dias de mar agitado. Não no navio de cruzeiro, mas num barco pequeno, de porte médio, pesqueiro, algo assim. Aquele que puder, devia repensar, devia ver alguns vídeos hoje e evitar. Há até um ditado que diz que aquele que quiser aprender a orar, vá para o mar, porque lá é um lugar complicado, problemático,
O salmo que nós lemos há pouco, o salmo de número 107, nos fala, né, que lá o barco sobe até o céu e desce até os abismos. É mais ou menos isso que acontece com quem vai ao mar. E os versículos 4 e 11 nos mostram a violência da coisa aqui. Logo de cara, as ondas quase que destroçaram todo o barco. O texto nos fala. E no versículo 11, que mostra a piora da coisa, né? Literalmente o mar andava e se enraivecia cada vez mais, como se o objetivo dele fosse apenas o de destruir aquela embarcação. E notem que mesmo esses marujos, supostamente aqui já experientes, não é? Eles se apavoraram, porque há um momento em que o homem percebe que não dá mais para fazer muita coisa. E ele precisa invocar o seu próprio Deus, como foi o caso de cada um deles, e eles começaram também a jogar carga ao mar, nos diz o versículo de número 5. Então estava um apavoro enorme na parte de cima do barco, porque na parte de baixo o texto nos diz que naquele porão uma pessoa estava dormindo e dormindo profundamente. E essa pessoa era o profeta Jonas, meus irmãos. Só que esse sono, tal como é descrito aqui, ele é um sono especial. É um sono que nós poderíamos chamar de anestésico ou anestesiante, como o sono de Adão, quando fez aquela sua cirurgia. E alguns estudiosos veem aqui, nesta posição de Jonas, ou nesse sono tão profundo dele, um equivalente a um tipo daquilo que nós hoje chamamos de depressão. Depressão é uma figura de linguagem, é uma metáfora que vem da geologia para mostrar aqueles grandes buracos, aquelas grandes crateras, e você tem a sensação, quando você está em depressão, de modo geral, que foi lançado numa delas, que está numa situação muito difícil, muito complicado. Às vezes, a depressão pode debilitar a pessoa, causando insônia. A pessoa pode ficar sem dormir muito tempo, mas às vezes também acontece o efeito oposto, que é chamado de hipersonia. A pessoa pode passar muito tempo dormindo e dormindo profundamente. Existem muitas causas, meus irmãos, para a depressão, mas há uma que nem sempre é contemplada modernamente, pouco considerada, e que está aqui, caso seja esse o problema de Jonas, que é a consciência de um grande pecado cometido. Existem já relatos, sim, de que muitos problemas ligados a isso estão conectados a pecados não confessados, a pecados guardados, a pecados não colocados e expostos diante de Deus. Por um lado, nós sabemos, Jonas não queria a conversão dos ninivitas. Por outro lado, o versículo 9 deixará claro que ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que teme o Deus dos céus. E ele resolveu essa grande tensão, essa grande dissonância em seu coração, em sua mente, dormindo profundamente. O texto nos diz que o capitão do navio desceu ao porão e o repreendeu. E por que o repreendeu? Porque eles já tinham conversado antes a respeito dos motivos que levaram Jonas a embarcar naquele navio. Isso está aí no versículo de número 10. Jonas tinha dito a ele e aos marinheiros, aos marujos, que ele estava fugindo de uma ordem do Deus dele. E o capitão quis saber se uma coisa tinha a ver com a outra, se aquele problema que eles estavam tendo lá em cima tinha a ver com Jonas que estava ali embaixo. Existe um intervalo entre os versículos 6 a 7, um intervalo de tempo aqui que é suprimido e que mostra, ou pelo menos dá a indicar, que eles subiram, eles foram à parte de cima do navio e começaram a conversar a respeito e chegaram à conclusão que deviam fazer uma espécie de sorteio para saber a quem caberia a culpa por aquela situação, de quem seria a culpa. E o texto nos fala no versículo 7 que o sorteado foi Jonas. A partir disso, eles fazem perguntas apressadas ao profeta e o profeta só responde a uma delas. Ele diz que é hebreu. O versículo 7 nos diz assim, aliás, o versículo 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Jonas responde apenas que era hebreu.
Só que no restante da sua fala, meus irmãos, ele mostra o centro do problema qual foi. E ele mostra não apenas o centro do problema, mas o centro do ensino deste texto. O ensino central deste texto está concentrado nos versículos 9 e depois 10. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Essa confissão que Jonas faz no versículo de número 9 é o ponto principal do texto, irmãos. Ele diz que teme, ele diz que serve, que desobedeceu, portanto, a um Deus que tem controle sobre tudo e que naquele mesmo momento estava controlando o céu, a terra e o mar. Esse Deus que ama pecadores, esse Deus que envia o seu profeta aos pecadores, foi desobedecido. E Jonas, como todo mundo que desobedece a Deus, consegue fugir da bondade de Deus, mas só para encontrar na virada do beco a ira de Deus. Ou seja, não dá para se esconder de Deus, não dá para fugir de Deus. E os marujos se lembraram dessa conversa que tiveram com Jonas e eles se apavoraram. E eles perguntaram: o que é que você fez com a gente, Jonas? Ou seja, nós não temos nada a ver com isso. E você nos meteu numa encrenca enorme. E agora o que é que a gente vai fazer? E a resposta do profeta, irmãos, embora pareça muito piedosa, é fria. Notem que em nenhum momento deste capítulo Jonas invoca Deus. Em nenhum momento ele consulta a Deus. E ele diz apenas: joguem-me ao mar. Esse pedido estava em sintonia com o desejo que ele tinha, que mais tarde será revelado no capítulo 4. Eu prefiro morrer do que pregar para ninivitas se converter, do que correr risco de, quem sabe, Deus trocar de povo, porque eu conheço o meu Israel que eu tenho pregado e o quanto eles zombam dos profetas. Mas eu não quero nem pensar o que aconteceria se essa pregação minha der certo. Eu prefiro morrer. Ele está em sintonia plena com essa ideia, quando ele apresenta essa solução aos marinheiros: joguem-me ao mar. Mas, estranhamente, os marujos não fizeram isso, irmãos. Eles não queriam jogar Jonas ao mar e eles tentavam remar para a terra firme, só que não dava. Vocês percebam que esses homens são vistos aqui de modo muito simpático, até positivo, porque eles não são tão maus quanto nós poderíamos esperar, não é? De um ímpio ou de ímpios. Assim como também Jonas não é tão bom quanto deveria ser, como deveríamos esperar de um justo. Enquanto Jonas quer apenas morrer para não obedecer a Deus, eles fazem de tudo para viver. Eles oram, eles jogam carga ao mar, eles fazem sorteio, eles fazem de tudo para salvar a vida de Jonas. Mas só que não deu. A situação foi ficando cada vez pior, até que eles próprios, não Jonas, eles, os ímpios, invocaram ao Deus vivo, chamaram esse Deus vivo pelo seu nome pactual, Yahvé, e disseram o seguinte: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E depois disso, irmãos, o texto nos diz que eles lançaram o profeta ao mar, e no mesmo momento o mar se aquietou. E ficou muito claro para eles. Assim como naquele episódio, outros episódios também dos evangelhos, muito semelhantes, não é? Quando Jesus falava e o mar se aquietava, caía um pavor sobre as pessoas, porque elas entendiam assim: olha, se tem algo mais temível do que o mar, é alguma coisa que acalma o mar, que manda o mar ficar quieto, como se fosse um cachorro, que é muito bruto, mas o dono chega e manda ele ficar quieto. Então é claro que você vai ficar com mais medo do dono. E o texto nos diz algo assim, irmãos, que a reação dos pagãos não foi de temor apenas, foi de um temor extremo, porque eles sentiram ali que eles estavam perante o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que é o Senhor do céu, que é o Senhor dos mares, que é o Senhor da terra,
E eles internamente, então, sentiam esse profundo temor ao Senhor Deus. E do lado de fora, externamente, o texto nos diz que eles fizeram uma espécie de culto. Eles confiaram na mediação de um sacrifício. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, mesmo, é claro, não tendo autoridade sacerdotal para oficiar. Eles fizeram, e também o texto diz que eles se comprometeram, em termos futuros, fazendo votos ao Senhor Deus. Isso tudo com o problema resolvido, ou seja, não foi movido simplesmente pelo medo de morrer, já tinha passado esse medo. O temor parece ser aqui de outra natureza. Seriam esses os primeiros convertidos do livro de Jonas? Isso é uma pergunta que está soprando ao vento nos estudos teológicos. Não há como saber ao certo. E o que nós sabemos é um grupo que experimentou o poder de Deus desse modo. Se ele não se comprometeu depois que chegou à terra com o Deus vivo e verdadeiro, se ele não procurou saber quem é esse Deus e como servi-lo mais e melhor, então, sem dúvida alguma, esse retorno deles aos ídolos significará, com certeza, grande condenação. Mas daqui em diante nós não ouviremos mais falar dos marinheiros que temeram em extremo ao Senhor e chegaram até a invocá-lo e a cultuá-lo. Mas o assunto principal, que é o amor de Deus por todos os povos, o amor de Deus por outros povos além do seu próprio povo, este assunto, com todos os seus desdobramentos, continua sendo o assunto deste livro de Jonas, meus irmãos. A lição principal, até aqui nós temos visto, é que o Deus dos céus, da terra e do mar usa todo o seu poder, não para destruir as pessoas, mas para salvar, para salvá-las. E o livro de Jonas é visto claramente como uma espécie de prenúncio do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, mas não um poder para destruição. É como se fosse o braço poderoso de Deus que pode destruir o pecador, mas, no entanto, é estendido para salvá-lo por meio da pregação dos profetas de Deus. E esse, meus irmãos, é o assunto principal, central deste texto. É que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, se importa com outros povos além do seu. Essa é a grande lição que nós aprendemos e devemos mantê-la sempre em perspectiva. É que Deus tem interesses que vão além da sua própria igreja com o fim de tornar ou de estender a sua tenda para outros povos que ainda não o servem. Mas sempre que nós lemos a Escritura, irmãos, e observamos que o Senhor Deus é o agente, nós observamos também que Ele exige de nós uma resposta. E neste ponto nós precisamos pensar um pouco em nós mesmos, refletir a respeito das questões mais profundas, já que o aspecto acidental é provável que você nunca vá parar na barriga de um peixe, ou é provável que você nunca escute uma mensagem divina dizendo para você ir a determinado lugar. Esses aspectos que são claramente particulares, no caso de Jonas, nós devemos observar aquelas coisas mais profundas que, de certo modo, se repetem na vida dos cristãos. E uma das questões que eu gostaria de levantar aqui, na resposta que nós temos a dar a esse amor de Deus, na nossa missão também de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, a primeira delas que é levantada aqui, a questão dos objetivos que nós temos na vida. Que objetivo você, como cristão, tem na vida? O que é que você quer ainda vivendo? Os antigos cristãos davam um nome aos seus objetivos de vida, e o nome era agenda. Agenda. Agenda significa o que fazer. O que é para fazer? E se você perguntar a um cristão bem instruído qual é a agenda dele, ou seja, qual é o objetivo de vida dele, o que é que está escrito para que ele faça, só tem uma coisa: amar. Amar a Deus e amar ao próximo, como ele ama a si mesmo. Por isso que ele busca conhecer a vontade de Deus de modo particular, para saber de que modo, em cada situação, ele ama o seu próximo, e ele procura saber se aquilo que ele está para fazer é, de fato, da vontade específica de Deus para ele. E por que isso, irmãos? Porque só os planos de Deus não serão frustrados.
Os planos de Deus e os planos daqueles que estiverem alinhados com estes planos, com a vontade de Deus. Isso significa que muito dinheiro, muito tempo, muito esforço, muito nervo vai ser poupado se nós pensarmos desse modo. Procurem saber de que modo Deus quer que você ame o seu próximo. Pode ser que seja apenas cuidando da sua família e da sua igreja local. Pode ser que seja fazendo uma outra coisa. Mas é importantíssimo que você procure saber. Porque se tem uma coisa que Jonas, este nosso anti-herói, nos ensina, é que ele não fez isso. Ele não fez esse dever de casa. Ele não consultou sua agenda, porque se consultasse, veria que o modo que ele tem de amar o próximo era como profeta, anunciando as grandezas de Deus. E isso ele não fez, meus irmãos. Então é importante para nós revisarmos sempre os objetivos da nossa vida. Se os nossos objetivos específicos não estiverem fluindo dos nossos objetivos gerais ou do nosso objetivo geral, que é amar, é para isso que nós vivemos. Então significa que nós precisamos regular os nossos objetivos, suspender a nossa agenda e pedir a Deus para que corrija algumas coisas ou até mesmo rasgue algumas páginas. A segunda reflexão que este texto de Jonas nos ensina, irmãos, é a respeito do valor do discernimento. A importância de você saber separar certas coisas em sua mente para evitar confusão. Porque neste livro, como nós veremos, Jonas argumentará com Deus, e ele já podia estar fazendo isso aqui se Deus o perguntasse, que tudo aquilo que ele fez e queria fazer era razoável. Vocês percebem o tempo inteiro no livro de Jonas que o fundo dos argumentos dele é uma suposta razoabilidade que ele tem. Ele acha simplesmente que faz todo sentido ele fazer o que ele fez. Ele acha simplesmente que faz todo sentido que joguem ele na água. Ele faz todo aquele surto ecológico que ele tem lá no capítulo 4, ele acha que faz todo sentido, tudo para ele é razoável. Tanto que Deus pergunta isso, não é? O Jonas, é razoável o que você está fazendo? Faz sentido? Tem cabimento o que você está fazendo? Então o que Jonas revela em grande parte, irmãos, é uma falta de discernimento em relação a alguns assuntos. E o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Quando nos falta o discernimento, a sabedoria para lidar com os problemas da vida, o que é que a Bíblia nos recomenda fazer? Nos recomenda pedir sabedoria a quem tem, pedir sabedoria a Deus. Ora, você não vê num versículo de Jonas fazendo isso. Ele não pede, irmãos, ele não fala com Deus pedindo o que é para fazer agora. E agora é para fazer o que, Senhor? O que Deus mandou fazer, ele não faz. E se ele teve alguma dúvida no processo, ele também não perguntou. Então você percebe uma falta de discernimento do profeta, não apenas em sua própria condição existencial, mas também em relação à sua missão, irmãos. E num caso assim, quando a palavra de Deus, você não pede orientação a Deus, Deus não te dá essa orientação, aí a sua tendência é obter algum discernimento quando tudo vai mal. Quando você chega num ponto de se dar muito mal na vida, aí você começa a desconfiar que talvez você não seja tão razoável assim, talvez você esteja fazendo a coisa errada, talvez tudo esteja dando errado na sua vida. Quem sabe porque você está fazendo a coisa errada? Porque você não fez algumas separações necessárias para entender melhor certas situações e agir de acordo com o seu entendimento. A respeito disto, irmãos, nos diz C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele escreve o seguinte: guardem bem estes conceitos, eles são muito importantes para a vida de vocês, como seriam para Jonas. Podemos repousar satisfeitos em nossos pecados e estupidez, mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Ou seja, Deus lhe fala por meio dos prazeres, sussurrando. Se você discernir, você vai sentir que as coisas estão comunicando
a graça, o favor, a bondade de Deus. Deus lhe fala educadamente por meio da profecia. Deus lhe instrui, diz o caminho que você deve seguir. Mas você não liga para os prazeres como sendo amostras da graça de Deus, você não liga para os rogos divinos educados. Então Deus pega o megafone dele e arrebenta o seu ouvido. Nós vamos ver o que isso significou no caso de Jonas, quando entrarmos no capítulo 2. Infelizmente, tem gente que só obtém o discernimento quando tudo vai mal. Ela passa a ter alguma clareza de que o plano dela talvez não tenha sido aquele, a ideia dela não era aquela. Mas antes disso, infelizmente, elas não conseguem obter discernimento. E se nós estamos estudando a história de um homem que fez algo que nós não devemos fazer, nós temos muito a pensar, irmãos, para evitar entrar pelo caminho que Jonas entrou, da desobediência e da dureza de coração, da falta de discernimento por não ter pedido a Deus esse discernimento para saber e para fazer as coisas corretamente, irmãos. Então fica a pergunta para todos nós: os seus objetivos de vida estão alinhados com os objetivos divinos? Seu objetivo de vida é amar com todos os desdobramentos desse amor? E a outra questão que se coloca é se você tem pedido a Deus discernimento para entender as situações e como agir fazendo a vontade dele, ou você tem procurado fazer as coisas do seu jeito e só para ouvir quando tudo dá errado. Essas são questões que nós devemos pensar para não acabarmos fugindo da bondade de Deus só para encontrar a sua ira, meus irmãos. Pensem nisso, meus queridos, e lembrem-se de que pelas faltas dos outros, os homens e mulheres sensatos corrigem as suas próprias faltas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto que prestamos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra aqui exposta e da maneira como foi exposta, ó Deus, de forma a nos fazer compreender que os nossos objetivos, a nossa agenda deve estar alinhada e atrelada à Tua santa vontade, ó Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu e da terra, Tu és o que tens o poder e o domínio sobre todas as coisas, ó Pai. Portanto, ainda que em nossos corações existam outros objetivos, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocá-los em sua posição adequada, a fim de realizarmos o Teu querer, realizarmos a Tua vontade, e não, ó Deus, fugirmos, e não, ó Deus, nos escondermos de cumprir os Teus propósitos, a Tua vontade, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu neste domingo de Te adorar, de Te bendizer. Nós rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos para todos nós, para nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, que o Senhor os abençoe em suas tarefas cotidianas durante a próxima semana, esteja com cada um deles, livra-os, ó Pai, do mal, proteja-os, guarde-os, ajude-os, ó Deus, e, ó Pai, que cada um deles, em meio às suas atividades, que eles possam cumprir o Teu chamado e anunciar Jesus Cristo como Salvador. Essa é a nossa oração, essa, ó Deus, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus,
espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco durante este culto, que estão acompanhando as nossas programações através das nossas plataformas digitais. São todos muito bem-vindos. Agradecemos. Se entrarem em contato conosco através do nosso e-mail, através dos chats de Facebook, YouTube, a fim de que possamos conhecê-lo e até contactá-lo se esse for o seu desejo. Para nós é um prazer muito grande aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo os nossos cultos, estarmos em contato e até mesmo para agendarmos uma conversa, um telefonema e assim nos aproximarmos, apesar de, neste momento, a igreja não poder estar aqui reunida e então recebê-los presencialmente. São todos muito bem-vindos. Aos nossos irmãos e irmãs, membros dessa igreja, registramos a nossa saudade, o desejo de estarmos juntos novamente. Continuem conosco por meio das nossas plataformas digitais. É sempre muito importante estarmos em contato a todo o momento. Obrigado a todos que estão nos acompanhando e nos dando todo o suporte necessário no sentido de sabermos que é importante darmos continuidade nesse formato para que a palavra de Deus continue sendo apregoada. As nossas atividades semanais, quinta-feira, às 20 horas, Chimarrão com Bíblia, onde um estudo bíblico é ministrado pelo reverendo João Batista e é importante a participação e a presença de todos. Aos domingos, começamos às 9 horas da manhã com as nossas reuniões de oração. Nesse mês de agosto, estamos compartilhando esse momento de oração com missionários. A cada domingo de agosto teremos um missionário diferente, conheceremos o trabalho missionário, oraremos por ele e ele orará por nós. Tem sido um momento muito gratificante e importante da nossa igreja, no sentido de estar em oração pela causa missionária. Nosso desejo é que isso não ocorra somente no mês de agosto de todos os anos, mas que isso se torne uma prática diária. A oração pela igreja perseguida, a oração pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem, a oração pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Também aos domingos, às 9h30 da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical com encontros pelo aplicativo Cisco Webex e temos classes para todas as faixas etárias a partir dos 8 anos de idade. Se você, nosso visitante, deseja estar conosco numa escola bíblica dominical, por favor, envie-nos o seu contato para que possamos, então, disponibilizar o link para que você possa estar conosco. Os menores de 8 anos, as crianças, estão recebendo material para que os pais possam auxiliá-los e ensiná-los em suas casas.
E domingo também, às 19 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É importante que todos continuemos vinculados, ainda que virtualmente, sabendo que, apesar de toda essa situação que o planeta está enfrentando e de todas as orientações de distanciamento social, nada disso afetará os vínculos que nos unem, que é o vínculo da cruz. Que Deus abençoe os irmãos durante essa próxima semana. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre.